Em 8 conceitos eu vou mostrar para vocês o que não é a literatura de cordel. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu nome é César Obeide, eu sou escritor, palestrante, poeta e com muita alegria trago mais um vídeo sobre a nossa querida literatura de cordel, forma de poesia popular brasileira, tão difundida hoje nos meios de comunicação, nas escolas e, claro, na internet também. Antes de começar a falar o tema, eu vou mostrar a minha ligação com a literatura de cordel, muita gente evidentemente não conhece. Eu sou nascido em São Paulo, meu pai era sírio, minha mãe é neta de árabe, então a cultura árabe esteve presente na minha infância, não a cultura nordestina, mas aos 19 anos eu conheci os folhetos de cordel. Logo depois eu conheci a cantoria de viola, me encantei com os poetas populares nordestinos que moram e moravam em São Paulo e toda a região, todo o grande São Paulo. E durante muitos anos eu trabalhei com a literatura de cordel, produzi diversos eventos com os poetas populares residentes em São Paulo, promovi festivais de cantoria, promovi mesas de cordel, rodas de glosa, promovi exposições sobre a literatura de cordel e a cantoria de viola. Enfim, durante muitos anos da minha vida eu me dediquei ao estudo, à pesquisa e à difusão da literatura de cordel e do repente de viola. Vocês vão observar que eu falo sempre o repente de viola porque o meu foco de estudo sempre foi tanto o cordel quanto a cantoria de viola. Eu não consigo dissociar os dois. E até hoje eu tenho contato com os poetas populares enfim, gosto muito dessas manifestações e quero trazer a minha contribuição longe do que eu estou falando aqui, querer ser verdade, é apenas a minha contribuição, você aí do seu lado ouça com discernimento, como tudo devemos fazer. Eu publiquei 35 livros para jovens e crianças, esses livros são distribuídos nas escolas, e 10 deles são ou trazem direta ou indiretamente o tema da literatura de cordel. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando isso para vocês terem uma ideia da importância da literatura de cordel, tanto na minha vida pessoal quanto na minha obra. Primeira coisa que não é o cordel. Lembra, o tema desse vídeo é o que não é a literatura de cordel, na minha opinião. Cordel não é repente. Cordel não é repente. A literatura de cordel é literatura oral, para ser dita, mas ela é escrita. Quando um poeta escreve um cordel, ele escreve uma estrofe, ele corrige, ele revisa, é um texto escrito para ser dito, claro, oral. Mas ele não é repente. O repente é o improviso, há várias formas de improviso no Brasil, há várias formas de improviso no mundo. No caso do improviso ligado ao cordel repente de viola, onde você pega a viola, faz um canto improvisado e você faz um verso de improviso. Ou seja, você não sabe o que você vai fazer, mas é improviso. O cordel não é improviso. A gente vê muita gente falando que o cordel é repente. Não, são manifestações distintas. Por que as pessoas confundem? As pessoas confundem porque antigamente, hoje não, antigamente, no interior do Nordeste, lembrando que o cordel tem origem sertanejo, o cordel tem origem nordestina, os cantadores de viola que se apresentam em dupla paravam a cantoria, ou seja, paravam o momento em que eles emitiam cantos improvisados, versos improvisados, para recitar cordéis. Então eles usavam esse momento da cantoria, o momento do repente, parava-se o improviso, e aí eles decorados cantavam esses folhetos, esses romances de cordel para aquela audiência. Então o cordel sempre teve muito ligado a esse improviso de viola, porque os poetas cantadores, muitos eram cordelistas, e eles paravam esse momento. Hoje em dia, parava esse momento do improviso para recitar os cordéis, muitas vezes usando a própria viola repentista. Hoje em dia, o cordel não está mais na cantoria de viola. Hoje em dia, numa cantoria pé de parede chamada, os poetas também têm um momento em que param o improviso, mas não para recitar cordéis. Eles recitam poemas, canções, parece que o tempo mudou, hoje tudo fica muito rápido, e os poetas também recitam poemas mais curtos e canções, que duram alguns minutos, porque os cordéis, nas cantorias antigas, eles eram mais longos, né? A cultura popular, é importante a gente dizer isso. O cordel e o repente fazem parte
de manifestações da cultura popular brasileira. E o tempo, a cultura popular, ela se modifica, ela acompanha as mudanças, ela está sempre acompanhando os novos pensamentos também, mas é uma mudança mais lenta, não é como a cultura midiática, a cultura de massa, onde você muda e vai de acordo com o gosto do público, não. Cultura popular muda, claro, não é uma coisa estática, parada, mas a mudança é mais lenta. Então, primeira coisa que não é a literatura de cordel. Cordel não é improvisado. Cordel é escrito, literatura oral para ser escrita. Deu para entender isso? Tá, claro. Segunda coisa, o cordel não é escrito geralmente em versos. Segunda coisa que não é a literatura de cordel, anota aí. O cordel não é escrito geralmente em versos. Eu tenho visto muito isso até em livros didáticos. Como assim, geralmente em verso? O cordel brasileiro, ele é escrito invariavelmente em verso. Sempre é em verso. Não pode não ser em verso. Ele tem que ser em verso. E não é qualquer tipo de verso, não é qualquer tipo de estrofe, tem uma regra. O cordel, é interessante dizer isso aí. O cordel usa as mesmas modalidades da cantoria de viola e são versos metrificados, são versos rimados, dentro de uma estrofe. Então eu não posso pegar uma estrofe e rimar de qualquer jeito, né? Tudo bem, eu vou fazer verso, então eu uso rima lá, sem métrica, eu uso rima de qualquer jeito e falo que é cordel. Não, o cordel segue as estruturas fixas dessa manifestação popular. Quem determinou essas regras? Será que foram os acadêmicos, foram os pesquisadores? Não. Quem disse que o cordel é assim foram os próprios poetas populares, foi a comunidade, isso que define cultura popular. A cultura popular, o termo popular pode confundir, porque a gente pensa que é uma coisa que tem para todo mundo, sei lá, TV, refrigerante, todo mundo tem. Não, mas a cultura popular ela é fincada no regional, né? Então você vê que o meu sotaque é assim porque eu nasci na capital de São Paulo. Se eu fosse do interior de São Paulo, provavelmente eu falaria porta. Eu falo porta porque eu nasci na capital de São Paulo. Se eu fosse nordestino, eu falaria porta. E a gente começa a ver, né, que o sotaque do pessoal do litoral é um, o pessoal do interior é outro. Lá do alto da montanha, comida tem um tempero. Lá à beira do rio tem outro tempero. À beira do mar é outro gosto. A cultura popular, ou melhor, as culturas populares, elas são baseadas na diversidade. Elas são baseadas no diverso. E o Brasil é, sem dúvida nenhuma, o campeão de diversidade cultural do mundo. Nós somos um povo essencialmente diverso. Então o cordel faz parte desse regionalismo sertanejo nordestino. Lembrando que o Nordeste, quando a gente fala assim, o cordel é nordestino, o Nordeste tem 9 estados. Mas o cordel e o repente, ele nascem basicamente assim na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte, Pernambuco, claro que tem na Bahia, né, mas menos. Então ele nasce nesse interior, nesse sertão, que eles chamam de sertão, mas na verdade pode ser o Brejo, o Curimataú, o Agreste. Então ele é uma manifestação do interior. E quando eu falo sertanejo, não é pejorativo. Muita gente pode pensar que é pejorativo. Não é. O próprio nordestino, ele gosta quando fala assim, eu sou sertanejo, com muito orgulho, ele fala daquilo com orgulho, ele tem orgulho de ser dessa região onde é conhecida pelo clima seco, todas as diversidades, mas há um vínculo afetivo, emocional, familiar muito grande. Quem é nordestino, quem é sertanejo sabe muito bem o que eu estou falando. É muito interessante a minha experiência, convivendo durante muitos anos com pessoas do interior do Nordeste, que são as pessoas que migram. Se você observar, por exemplo, aqui em São Paulo, os nordestinos que moram aqui, em sua maioria, a maioria dos nordestinos que moram em São Paulo vem do interior. São poucos que vêm do litoral. Então, se você pegar a maioria dos nordestinos, fala, de onde você veio? Ah, eu sou lá de São Bento do Una, que é interior do Pernambuco. Dificilmente ele mora em São Paulo e é do Recife. Tem, claro que tem, mas não é comum. Então, quando a pessoa... Por que a gente conhece o cordel hoje? Porque o nordestino migrou do interior, ele migrou e tomou o Brasil inteiro. Então, por exemplo, em São Paulo, é a capital do Nordeste do mundo. Hoje São Paulo tem mais nordestino do que em qualquer cidade nordestina, porque a quantidade de nordestinos que moram em São Paulo é muito grande, no Rio, em Brasília. Então o sertanejo migrou e quando a pessoa migra, ela leva consigo as suas tradições, os seus costumes e a sua cultura. Você pode tirar o que você quiser de uma pessoa, mas a cultura
não se tira. E é uma cultura muito rica. Então, primeiro, cordel não é repente. Segundo, cordel não é geralmente escrito em versos, ele é sempre escrito em versos. Terceiro, anota aí, cordel não vem de Portugal. Muito comum a gente ver, o cordel vem de Portugal, o cordel é uma manifestação que vem de Portugal, porque os cordéis ficavam pendurados em barbantes, vendidos em feiras do interior do Nordeste. Aí é uma grande confusão, eu vou tentar explicar. Em Portugal, logo após no começo do Renascimento, havia uma forma poética chamada literatura de cordel. Em Portugal, logo quando começou o Renascimento, né, começou as grandes navegações, você tinha lá em Portugal uma forma, não é de poesia, uma forma literária chamada literatura de cordel. Lá em Portugal, há muitos anos. Por que esse nome? Porque o cordel é um sinônimo de barbante. Porque lá eles penduravam, lá em Portugal, na Espanha, na França, penduravam os folhetos em barbantes. Por isso, literatura de cordel. Mas o cordel português não tem uma relação direta com o que nós chamamos de literatura de cordel nordestina, sertaneja. Porque lá você poderia ter cordel falando sobre teatro, com manifestos da igreja, com manifestos populares, com pensamentos, com piadas, com receita de qualquer coisa. Ou seja, o que eles lá em Portugal chamavam de literatura de cordel era definida pela forma de impressão e exposição, vendidas em feiras lá, feiras do Renascimento, finalzinho da Idade Média. No Brasil é completamente diferente. O que nós chamamos de literatura de cordel é essa forma de poesia rimada e metrificada feita pelo povo sertanejo. Então, assim, aqui, o que nós chamamos de cordel, para vocês terem uma ideia, o próprio povo nordestino veio a conhecer esse nome muito depois. Vou fazer um adendo. Vocês sabem quanto tempo tem o cordel no Brasil? Não é muito mais do que 100, 110, 120 anos. Não é muito mais do que isso. Quando a imprensa chegou para cá, no final do século XIX, se eu não estou enganado, no final do século XIX, me corrijam aí se eu estiver enganado, mas acho que foi isso. A imprensa chega aqui no final do século XIX e aí as pessoas começam a imprimir esses folhetos sempre conectado com a cantoria de viola. O cordel já nasce nesse seio do improviso. E aí ele toma regra de métrica, regra de rima, regra de tema e tudo mais. O cordel de Portugal é forma de impressão. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Durante muitos anos, durante 2 anos na verdade, eu dei oficinas de cordel. Hoje eu tenho, esse vídeo é gravado em 2019, eu tenho 45 anos, eu tinha 23 anos mais ou menos, ou seja, há 20 anos, 20 e poucos anos, eu dava oficina de cordel em Diadema, e basicamente para pessoas de grupos de alfabetização de adulto, né, de jovens e adultos. Então a maioria das pessoas que eram meus alunos era nordestina. E aí eu perguntava assim, pessoal, vou dar oficina sobre literatura de cordel. Quem aqui sabe o que é literatura de cordel? Poucos levantavam a mão. Aí eu falava, quem aqui sabe o que é romance? Aí todo mundo levantava a mão. Quem aqui sabe o que é folheto? Todo mundo levantava a mão. Ou seja, há apenas 20 anos, 20 e poucos anos, para muitos migrantes nordestinos, eles não conheciam a palavra literatura de cordel, mas conheciam o romance. Por quê? O cordel no Brasil surge com esse nome romance, folheto, história de Trancoso, história maravilhosa, vamos ler um verso. Então, o nordestino sertanejo conhecia essa manifestação por romance. Mas aí algum pesquisador viu que em feira, porque o cordel brasileiro era vendido em feira, o cordel brasileiro era vendido em feira. O cordel hoje não é mais vendido em feira. O cordel é vendido em feira do livro, feira cultural, mas a feira mesmo, são poucos casos de cordel. Mas antigamente existia a figura do vendedor de cordel. E claro, como tudo na feira, você usa o barbante para pendurar, você quer vender borracha de panela de pressão, pendura no barbante. Quer vender tempero, pendura no barbante. Como os poetas que se apresentavam em feira na figura do vendedor de cordel, também alguns penduravam os folhetos em barbante, algum pesquisador falou, isso aí que eles fazem é a mesma coisa do que tinha lá em Portugal. E aí pegou, mas é um nome que vem imposto de fora. O povo mesmo nunca disse. Hoje, nós não nos preocupamos em tentar
falar que não é, que é romance, porque o nome grudou. E aí pegou, mas só para deixar claro, o que vem de Portugal é o nome. Então o certo seria dizer assim, não é que o cordel vem de Portugal, o certo seria dizer assim, o nome literatura de cordel vem de Portugal, porque lá em Portugal os barbantes ficavam pendurados, os folhetos ficavam pendurados em barbantes vendidos em feira. Se você fizer isso, o cordel tem esse nome, porque os folhetos ficavam pendurados em barbantes em feira de Petrolina, do interior do Nordeste, você estragou tudo, porque não é isso. O cordel tem esse nome porque ficava pendurado em barbante em feira de Portugal, não do Nordeste. Deu para entender? Eu sei que é um assunto um pouco complexo, mas eu tentei. Volta aí o vídeo se você não entender, e se você não entendeu, manda a tua ideia, a tua opinião, a gente conversa. Então, primeiro, cordel não é repente. Segundo, cordel não é escrito geralmente em verso, o cordel sempre é em verso. Terceiro, cordel não vem de Portugal, o que vem é o nome, o cordel é nordestino brasileiro. Essa história do cordel gera muita polêmica. Há muitos pesquisadores que dizem da origem do cordel, que o cordel tem essa referência com Portugal e tal. Eu gosto de dizer que o cordel não vem de Portugal, mas eu reconheço que existe uma influência, claro, a nossa língua vem de Portugal, mas eu gosto de compreender assim, qual que é a nossa necessidade como brasileiros de dizer que uma manifestação de cultura popular tão rica quanto a nossa não é nossa. Porque você nunca viu um trovador gaúcho é um improvisador gaúcho, falar que o que ele faz vem de Portugal ou vem da Espanha. Ele diz que é gaúcho. Você não vê um cururuzeiro, é quem canta o cururu, é um improviso da cultura do interior de São Paulo, falar que o que ele faz vem de Portugal. Ele fala que é do Vale do Paraíba. Né? Por que nós, brasileiros, temos que pegar uma das manifestações mais ricas de poesia popular do mundo? Eu já estudei, gente, algumas formas de poesia popular no mundo inteiro. Tem poesia popular no mundo inteiro, não é exclusividade nossa. Os árabes têm, os indianos têm, enfim, os norte-americanos, os ingleses, tem poesia popular no mundo inteiro. Só que no Nordeste, no interior, surge uma coisa codificada, cheia de regra, de termos e ligada a uma cultura muito bonita. E a gente pega e fala, isso vem de Portugal. Então eu que trabalho com escola vejo com muita preocupação, e aí eu estou falando para os professores, basicamente, essa necessidade que a gente tem de entregar o nosso ouro cultural. Né? É um assunto delicado, não quero ter razão no que eu estou falando, mas é apenas a minha visão. E você não é obrigado a concordar com ela, claro. Quarta coisa, o cordel não é desmetrificado. Essa aí eu vou falar claramente. O cordel, gente, tem métrica. São 3 métricas básicas do cordel. A métrica de 5 sílabas, a métrica de 7 sílabas, essa é a mais usada, e a métrica decassilábica, de 10 sílabas. 5, 7 e 10. Alguém pode falar, não, mas qual que é essa métrica de 5? É a métrica do galope à beira-mar, por exemplo, que muita gente acha que tem 11 sílabas, e tal. Eu acho que o galope beira-mar, cada verso são 2 bloquinhos de 5. Então é uma maneira mais fácil de contar do que se é proparoxítono é desse jeito, se é oxítono é daquele jeito. O galope beira-mar, estou fazendo um adendo só porque tem gente que fala que o galope beira-mar tem 11 sílabas, é muito mais fácil contar papá, papapá, papá, papapá, papá, papapá, 5 sílabas, papá, papapá, 5, papá, papapá. Isso, esses 2 bloquinhos de 5 deu um verso do galope beira-mar. Isso é para quem conhece o galope beira-mar. Mas basicamente o cordel ele usa a métrica de 7 sílabas, as famosas redondilhas maiores. Lembrando que a contagem silábica na poesia é diferente da contagem silábica gramatical. Então na gramatical você tem aquelas elisões, aquelas junções todas. Na contagem da poesia popular ela é oral. Então a gente faz 7 sílabas. Pá, 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 vou contar uma história, tan, 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 tan. Eu mesmo já tenho alguns vídeos de métrica, eu vou deixar aqui para vocês procurarem. Então, você não usa aquelas elisões, as junções, se é assim ou assado, é oral, mas ele é metrificado. Então você que quer escrever cordel, você tem que escrever cordel metrificado. Aí você não pode escrever um cordel desmetrificado, porque senão não é cordel. Você não pode fazer um verso com 9 sílabas e o outro com 5.
De maneira alguma. O que define a literatura de cordel brasileira não é o barbante, é a métrica. Um dos elementos que o define é a métrica. Então o cordel não é desmetrificado. A outra coisa, o cordel não tem rima parecida. Esse é o quinto ponto, anota aí. O cordel não tem rima parecida. O que é rima parecida? É você rimar, por exemplo, a rima que é somente sonora. Por exemplo, ora com viola, você rima. Verdadeira com soleiras. Verdadeira com soleira. São rimas parecidas, são rimas que têm um som parecido, tem quase o mesmo som. O cordel não aceita esse tipo de rima. O cordel só aceita rima perfeita. Não precisa ter a mesma grafia, mesa e beleza, mesa com S e beleza, mas é o mesmo som, mesa, beleza. Também tem um vídeo que eu falo de rima. São aquelas rimas que têm o mesmo som. Quem disse isso? Não foi o acadêmico, foram os poetas populares. Então, se você pegar um cordel, que se diz cordel, que tem uma rima parecida, rimando emoção com, sei lá, devoções, não é cordel. Esse poeta não está sabendo fazer cordel, né? Porque o cordel tem que ter rima parecida. Eu mesmo, quando escrevo cordel, eu me preocupo em fazer a rima perfeita, que manda a tradição. Quando eu estou fazendo quadrinha, quando eu estou fazendo limerick, quando eu estou fazendo poesia mais solta, outro dia eu rimei, o que foi? Perfeitos com peito, mas era um poema, não era cordel. Se fosse um cordel, não poderia rimar perfeitos com peito, nunca, porque o cordel não tem rima parecida. Sexta coisa que aí chama muito a atenção, anota aí. O cordel não é poesia matuta. Sexto tópico, que não é o cordel. O cordel não é poesia matuta. Em quantos e quantos livros, muitas vezes didáticos até, na internet está cheio, a gente não vê as pessoas se referindo a poemas matutos como sendo literatura de cordel. Eu vou dar um exemplo, mas seriam vários. Se você lembrar, pode colocar aqui. Se você também não lembrar, não concordar, pode colocar aqui. Poema muito conhecido do poeta Patativa do Assaré, um poeta extraordinário, de um eu lírico maravilhoso, um poeta profundo. É um dos maiores poetas brasileiros, chama Patativa do Assaré. É o nome artístico dele. Poeta que morreu recentemente, viveu muitos anos e teve um trabalho incrível. E ele fez, o Patativa do Assaré, muita literatura de cordel de altíssima qualidade e muita poesia matuta de altíssima qualidade. E um dos poemas matutos do Patativa mais conhecidos é o Vaca, Estrela e Boi Fubá, que virou música, até Fagner canta, que ele fala: hoje nas terras do sul, longe do torrão natá, se referindo ao torrão natal, com saudade do Nordeste, da vontade de aboiar. Há algumas coisas que a gente tem que entender. Essa linguagem informal, essa linguagem do povo, não é característica da literatura de cordel. Pode até ser, mas a rima tem que ser perfeita. Essa que aceita rimas, por exemplo, a mulher com o E, acento agudo, não sei o que, fez o café. Essa forma de poesia, ela é a poesia matuta. É um outro gênero poético do imenso repertório do Nordeste. O improviso ligado ao cordel, eu não falei que é o repente de viola, mas você tem o repente de pandeiro, que é embolada, que também faz parte do improviso poético do povo nordestino, de origem litorânea, ligado ao coco de roda. Então você não pode falar que o improviso ligado ao cordel é embolada. Não. O improviso ligado ao cordel é o de viola. Você não pode falar que a poesia matuta é o cordel. São formas diferentes, e muitas vezes o mesmo poeta faz, como é o caso do maravilhoso Patativa. Ele faz cordel e ele faz poesia matuta. Eu não contei para vocês que eu fiz um poema recentemente que eu rimei amores perfeitos com peito, eitos com peito. Isso não é cordel. Mas eu sou um poeta que também faço cordel. Só que você tem que ter discernimento. Isso aqui que o César está fazendo é cordel? Não é cordel. Porque se tem uma rima dessa, já diz que não é cordel. E o Patativa é a mesma coisa. Quando você encontra essa linguagem informal, não faz parte do cordel. O cordel não aceita esse tipo de rima, por exemplo. Tem que ser rima com o mesmo som. No cordel, eu não posso rimar aboiar
no sentido de aboio, do aboiar, com Ceará. Vou repetir, no cordel eu não rimo. Olha o grau de exigência que os poetas populares colocam para as rimas. Eu não posso rimar aboiar com AR com Ceará. Ceará eu vou rimar com maracujá, com pá, aboiar com cantar, com falar. Deu para entender? Então não vamos confundir as coisas. Uma coisa é a poesia matuta, que é maravilhosa. É um gênero poético que reflete muito o sentimento do nordestino, totalmente ligado à natureza, mas é uma forma, um gênero, dizer assim, poético diferente da literatura de cordel. Eu entendo algumas coisas. Por que a gente mistura tudo? Porque a gente nunca deu muita bola para a nossa cultura popular. A real é essa, a gente tinha as ideias de culturas populares nos livros didáticos como folclore. Então você pega o Saci, a Iara, o Curupira, a Mãe d'Água, a Mula Sem Cabeça, as adivinhas, as parlendas, os trava-línguas. Esse folclore, se você pegar um livro didático de 20 anos e um livro didático hoje, pouco mudou. Mas o cordel começa a entrar nos livros didáticos recentemente, talvez 15 ou 20 anos, no máximo. Antes disso, nem pensar. Eu, quando era criança, nunca ouvi falar de cordel. Então as pessoas ainda confundem as coisas, misturam os improvisos, porque a gente nunca falou sobre isso. Ficava uma coisa muito no regional. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, para termos uma oportunidade de falar sobre o tema, discutir, apresentar. Eu não quero ser o dono da verdade, não sou. Quero ouvir, quero aprender com outras pessoas que também sabem. Eu estou colocando a minha experiência de quem conhece um pouco, estudou, e escreveu, e pesquisou e divulgou um pouco isso durante algum tempo. E é uma manifestação que me dá muito orgulho de ter falado sobre isso, mas ao mesmo tempo me deixa triste ver o quanto a gente folcloriza uma manifestação tão rica. Às vezes eu vou num colégio, o professor faz uma imagem em xilogravura, pendura no barbante e não tem nenhuma preocupação com o poema e fala, olha o trabalho que eu fiz com os cordéis. Desculpa, isso não é cordel nem aqui, nem na China, nem em Caruaru. Cordel é poesia, rimada e metrificada. E outra coisa que a gente confunde a poesia matuta é o conceito do analfabetismo. Para o sertanejo nordestino, durante muito tempo, o ser analfabeto significava a pessoa que não ia à escola. Não necessariamente a pessoa que não sabe ler ou escrever. O analfabeto, hoje, a gente entende que é uma pessoa que não tem o domínio da leitura e da escrita. Para o nordestino é muito comum, eu mesmo ouvi várias pessoas mais velhas nordestinas, sertanejas, falando assim, eu sou analfabeto. E a pessoa escrevia e lia, porque ela se referia assim, eu fui muito pouco à escola. Entendeu? Então a pessoa falava assim, eu não frequentei a escola, mas não quer dizer que ela não saiba ler, porque é muito comum nesse meio rural, no mundo inteiro, as pessoas aprendem... Quantas pessoas não aprenderam a ler e escrever ouvindo cordel? Quantas pessoas não aprenderam a ler e escrever com o tio, com a tia, né, num ambiente informal, sem ser necessariamente na escola? Então, para o sertanejo nordestino, esse conceito é de quem não vai à escola, não de quem sabe ler e escrever. E o poeta Patativa do Assaré, eu já vi algumas entrevistas dele falando que ele era analfabeto. Que ele não... Então muita gente pode pensar, nossa, ele não sabia ler e escrever, então o cordel é de pessoa analfabeta. Não é. O Patativa lia. Ele estava representando uma coisa local dele, de que o analfabeto é quem não tem estudo formal. Deu para entender? 7º ponto. Está acabando, gente. O cordel não é ilustrado em xilogravura. Anota aí, 7º tópico do nosso esquema aqui, o que não é a literatura de cordel. O cordel não é ilustrado em xilogravura. O certo seria dizer, o cordel é geralmente ilustrado em xilogravura. O cordel é muitas vezes ilustrado em xilogravura, ou muitos cordéis, muitos folhetos de cordel são ilustrados em xilogravura. Por quê? Xilogravura é aquela técnica da madeira... Até tinha uma aqui, mas não sei onde está. Uma técnica da madeira talhada, no qual a pessoa põe uma tinta, como um carimbo, ele tira, então o desenho sai invertido. Ele faz o desenho invertido na madeira e sai no papel. E se vocês olharem, muitos folhetos de cordel têm essa ilustração. E hoje, muitos livros também trazem essa ilustração que lembra a gravura, então tem aquela coisa que lembra o interior do Nordeste, uma coisa meio típica. Mas se você olhar os cordéis de 100 anos, de 50 anos, de 30 anos atrás,
Muitos deles são feitos com xilogravura e muitos deles não são feitos. Então eu não posso dizer que o cordel é ilustrado em xilogravura. Eu posso dizer que muitos cordéis são. Ou a ilustração típica do cordel é em xilogravura. Agora, definir a gravura como sendo cordel é equivocado. E mais uma vez eu remeto ao tema da educação, que é onde eu trabalho, que muitas vezes o professor faz uma preocupação gráfica com a gravura muito grande e esquece o importante do cordel, que é a poesia. Então, de que adianta você fazer uma coisa gráfica que não define se é ou não e esquecer o principal, né? Então, o cordel pode ser ilustrado em xilogravura. E o último tema, o último que eu fiz, porque são vários, e aí vocês podem contribuir, debater, enfim, fiquem à vontade para ajudar. O cordel não é cultura popular. O cordel não é cultura popular. Há muita gente que confunde qualquer manifestação de culturas populares. A gente prefere usar o termo culturas populares no plural porque temos a diversidade dessas manifestações no Brasil. Não é cordel. O cordel é uma das manifestações das muitas de cultura popular. No Nordeste você tem o aboio, você tem embolada, só de poesia. O repente de viola, a literatura de cordel, poesia matuta. Na dança você tem maracatu, frevo, são todas manifestações de culturas populares. As festas do divino, festa do Espírito Santo, festa disso, festa daquilo, ou seja, o Brasil é um caldeirão efervescente de manifestações de culturas populares. E o cordel é uma dessas manifestações. Eu não posso colocar qualquer manifestação de cultura popular como sendo cordel. É isso, pessoal, são as 8 que eu elenquei, com certeza faltaram algumas, com certeza vocês podem contribuir. Essa foi a minha pequena contribuição nesse vídeo um tanto longo, reconheço, mas para quem quiser se aprofundar, eu acho que vale a pena, né? São 30 minutos que a gente perde para debater. Eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo caso o ache interessante. E meu nome é César Obede, estou no Instagram, estou no YouTube, no Facebook. E espero que vocês possam conhecer os meus livros também. Um beijo, pessoal, muito obrigado.